Paz, irmãos, bom dia. Que me venha ao espírito, talvez seja amarrar algumas coisinhas relacionadas ao ministério do Espírito Santo. Sei que nosso tempo já está muito avançado, mas confirmar isso e colocar um pouco mais de peso. Toda experiência mística, toda experiência que nós podemos ter de forma sobrenatural, é fruto da habitação de Deus no nosso espírito. O verdadeiro misticismo é Cristo unido ao nosso espírito. E se é Cristo unido ao nosso espírito, tudo que Cristo vai fazer, Ele vai fazer segundo a sua palavra. Algumas vezes, o ministério do Espírito Santo, ele vai ser nos guiar pelas coisas mais superficiais, mas vai chegar um momento que você vai ter outras camadas mais profundas nas Escrituras, que só o Espírito Santo pode te guiar lá, ou seja no superficial, ou seja no profundo. Se nós tentamos ter uma experiência espiritual com Deus, sem Deus, ou ler a palavra sem aquele que escreveu a palavra e inspirou a palavra, o que vai acontecer é que nós vamos ser endurecidos, vamos encher a nossa cabeça, vai ficar um grande cabeção, cheio de conhecimento, mas essas coisas não descem ao nosso coração. Só tem uma pessoa que pode nos guiar para fora dessa situação de orgulho, e essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos revelar que estamos orgulhosos. E como que o Espírito Santo vai nos revelar que estamos orgulhosos? No corpo de Cristo. Ele vai nos dar, claro, primeiro impressões espirituais no nosso interior, porque aquela frase que Paulo diz assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, é uma expressão do Espírito Santo. O Espírito não quer que sejamos ignorantes. Então ele primeiro vai nos falar no Espírito e vai nos dar todas as impressões necessárias. Mas como que nós somos livrados do orgulho e somos tratados do orgulho? No meio do corpo de Cristo. É ali, é aqui, onde nós podemos expressar o nosso coração, colocarmos os nossos corações de maneira expostas para o corpo do Senhor e termos ouvidos capazes de ouvir o que o Espírito vai falar por meio do seu corpo. Porque você traz o assunto à igreja e no meio dos conselheiros você vai encontrar sabedoria para algum assunto no seu coração. Então, nós não podemos jamais confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso em todos os seus caminhos, mas nós podemos confiar no Espírito Santo, que não somente habita em nosso espírito, mas ele habita no espírito de todos os santos que estão na igreja. E se eu bebi essa água e os irmãos também beberam da mesma água espiritual, então todos nós podemos ter diferentes percepções, porque o Espírito Santo, ele vê de diferentes ângulos, mas ali no conselho de todos nós conseguimos ver a edificação, conseguimos ver com os óculos de Deus. Tem coisas que nós só conseguimos ver com os nossos óculos, mas o Senhor, ele quer nos dar os seus óculos, como? Por meio do seu Espírito no seu corpo. Coloca os óculos e nós conseguimos ver como Deus consegue ver. Nós conseguimos ver segundo a perspectiva do Senhor. Então, o ministério do Espírito Santo nunca vai ser separado da palavra. Talvez algumas das experiências que nós tenhamos, que nós não conseguimos explicar nas Escrituras, é porque estão nas Escrituras, mas em camadas mais profundas, que só o Espírito Santo pode nos guiar lá. Tem coisas que o Senhor tira do contexto para te explicar certa coisa. E tem outras coisas que estão no contexto. Então você... Amém. Penso que é só esse ponto. Porque o Senhor, ele também vai falar ali nas Escrituras sobre essa doutrina dos anjos da guarda. Dos nossos anjos da guarda serem parecidos conosco. Como essa experiência de Pedro, mas antes o Senhor vai falar nos evangelhos, ele vai dizer assim, que nós não devemos maltratar as criancinhas, porque os anjos dessas crianças estão diante de Deus, e o Pai contempla essas crianças na face dos seus anjos. Então existem anjos que têm características sim nossas, geralmente são os nossos anjos da guarda, de acordo com o Senhor, ele nos explicou. Então, ministério do Espírito Santo e a palavra, porque
eu quero falo isso aos irmãos? Não é juntando, fortalecendo a corda. Porque lá na Colômbia, o Senhor me permitiu compartilhar sobre o ministério do Espírito Santo entre os irmãos. E depois que eu compartilhei a palavra, eu chamei irmão Dino, e irmão Dino, ele não te dava opinião se você não perguntasse. E eu perguntei, irmão Dino, o que você achou da palavra? Aí ele falou assim: irmão, toda vez que nós falamos sobre o ministério do Espírito Santo, precisa estar ligado à palavra de Deus. O Espírito Santo nunca faz nada que não esteja na sua palavra. Por quê? Porque nós sabemos que o coração dos irmãos, que já estão há mais tempo, sabem que cremos assim. Mas existem outros mais novos e outros que talvez não queiram entender como o Senhor está dispensando ao povo e estão somente como telespectadores do mal, como lobos no meio do meio dos irmãos. Então, juntos, o irmão desce, meu irmão desce, que é meu pai, não ele separado, mas ele fala e nós falamos também juntos sobre o mesmo assunto, confirmamos o assunto e também fortalecemos a mesma corda. O Espírito não faz nada separado da sua palavra. E se você tem uma experiência sobrenatural, abra os santos, aqueles que já andaram um pouco mais com o Senhor, abra para esses irmãos, porque ali no meio da sabedoria o Senhor vai abrir a sua palavra por meio dos irmãos e também expressar sua mente. A mente de Cristo não é somente algo sobrenatural, mas a mente de Cristo é aquilo que Ele forma em nós. Quando você chega na casa de um irmão, ele estiver passando necessidade, você não vai bater no ombro do irmão e vai falar: irmão, eu vou orar por você, para que o Senhor traga algum alimento, eu te dê um dinheiro. Não. Você vai ajudar esse irmão. Se você tiver 2 feijões, não sei, você vai pegar um saco de feijão e você vai dar para esse irmão. Isso é a mente de Cristo. Muitas vezes você não precisa gastar um tempo em oração em relação ao assunto. Não estou dizendo que não precisamos orar. Precisamos orar até conhecermos a mente de Cristo. Porque a oração é uma forma de conhecer o coração de Deus. Mas tem coisas que nós não precisamos gastar um tempo em oração, porque já temos a mente de Cristo em relação àquele assunto. Se não temos a mente de Cristo em relação ao assunto, o caminho é oração e comunhão, até conhecermos a mente de Cristo em relação ao assunto. A mente de Cristo para um irmão que está passando necessidade, é ele ser ajudado. A mente de Cristo para um irmão que, vamos dizer, caiu em um assunto que precisa de disciplina, a mente de Cristo é que esse irmão seja tratado. Você tem a palavra, mostra, a palavra é a mente de Cristo, mas para que essa mente de Cristo se misture, como Paulo diz, botando o Espírito na alma, me propondo em Espírito, para que isso aconteça, nós vamos precisar confiar no ministério do Espírito Santo e aprender com os que já andaram mais adiante, e aqueles que andaram mais adiante e expõem os assuntos precisam passar na peneira da palavra de Deus, porque nós queremos aceitar tudo que é de Cristo em todos que são de Cristo, e assim nós vamos sendo guardados até do orgulho, em expressar e ouvir. Eu lembro que o irmão Mac, ele disse assim vamos conhecer o espírito do cordeiro e o espírito do dragão. Se você pergunta, você contesta um irmão, se aquele irmão tiver o espírito do cordeiro, ele vai ouvir. Se ele tiver o espírito, se não tiver no espírito do cordeiro, ele vai muitas vezes resistir até falar coisas. Então, só uma complementação, juntos, não sozinhos. Amém, Pai.